Existe uma profunda e inseparável relação entre o protagonismo da ação do Espírito Santo nesta era e a Igreja. A economia da revelação divina compreende, nesta dispensação, a habitação do Espírito no corpo de Cristo, dando-lhe vitalidade e poder, e em cada crente dando-lhes as providências da santificação, bem como poder para a missão. Sim, é impossível pensar na Igreja de Cristo desprovida da ação, habitação e poder do Espírito. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e tenho o prazer de voltar aqui, especialmente para dialogarmos, refletirmos, fazermos algumas considerações a respeito da lição de número 13, o poder de Deus na missão da Igreja, que é a última desse abençoadíssimo e muito importante trimestre, no qual nós tivemos a oportunidade de estudar assuntos relativos à doutrina bíblica da Igreja. Especialmente para este domingo, nós consideraremos mais uma vez a relação, o protagonismo, a importância do Espírito no âmbito do funcionamento e da existência da Igreja nesta dispensação. Como sempre digo, voltemos os nossos olhos a fim de observar, absorver algumas informações importantes que residem, que estão ali no pequeno texto da nossa introdução. E na introdução da lição de número 13, nós temos a possibilidade de, em primeiro lugar, enxergar a informação que diz respeito ao êxito missionário, a importância do Espírito Santo para o progresso, para o êxito, para a bem-sucedida tarefa da Igreja na obra missionária. Conceber o progresso, conhecer a possibilidade de êxito na obra missionária, compreende a necessidade de ação, de habitação, de revertimento, de enchimento do Espírito por parte da Igreja. É possível, em segundo lugar, absorvermos, observarmos na nossa introdução a importância da ação e da contemporaneidade, não apenas da ação do Espírito, mas especialmente dos dons do Espírito. Isto é um divisor de águas, a fim de que consideremos esta concepção bíblica que temos a respeito do fato de que não cremos que a ação do Espírito existiu apenas no passado em relação ao poder da Igreja, e a ação do Espírito especificamente em relação aos dons não é algo que ficou no passado, mas tanto a ação do Espírito como os dons do Espírito são contemporâneos, são atuais. O Espírito continua a abençoar a Igreja com estas habilitações sobrenaturais. E, em terceiro lugar, nós consideramos a importância vocacional, no fato de que a Igreja só conseguirá cumprir a sua vocação proclamadora, sua vocação expressiva, sua vocação comunicativa, predestinada por Deus para este tempo, se for cheia, revestida do poder do Espírito Santo. Portanto, êxito missionário, enchimento do Espírito Santo, ação em contemporaneidade são necessários para que, crendo na atualidade dos dons e da ação do Espírito Santo, a Igreja receba e execute a sua tarefa. E a ação, o enchimento, o revestimento do Espírito é fundamental para que a Igreja cumpra a sua vocação proclamadora, comunicativa, como agência de expressão do reino de Deus. Esses princípios servem ao propósito de nos acompanhar, de nos direcionar, de iluminar o caminho, de consideração, de reflexão dos pontos que virão a seguir. Dentre eles, o primeiro ponto, que é a doutrina do Espírito segundo o evangelista Lucas. O que Lucas propõe, tanto no evangelho que leva o seu nome, como também em Atos dos Apóstolos, é determinante para toda a compreensão do fundamento doutrinário do Espírito, especialmente relacionado
à igreja. Portanto, se vamos considerar a relação da igreja com o Espírito Santo, do Espírito com a igreja, é fundamentalmente necessário que tenhamos a concepção de como Lucas, no Evangelho e em Atos, apresenta a doutrina do Espírito Santo. A narrativa Lucas-Atos, embora tenha múltiplos objetivos, todos eles parecem estar revestidos pela perspectiva do Espírito, a perspectiva pneumatológica. Nós não podemos cair no perigo, cair na tentação de tentar reduzir as propostas de Lucas, tanto no Evangelho e especialmente em Atos, a uma visão ou a uma proposta apologética do Espírito. Lucas, entre outras verdades, entre outros objetivos, tem, por exemplo, objetivos históricos, objetivos secundários, de forma que não se reduz o objetivo de Atos dos Apóstolos de Lucas apenas ao objetivo pneumatológico. Mas é necessário considerar que todos esses objetivos a que Lucas se propõe a alcançar em Lucas e em Atos dos Apóstolos parecem vir nessa roupagem do Espírito, parecem ser pintados com esse verniz do Espírito, parecem ser conduzidos por essa perspectiva pneumatológica. Por isso, Lucas, o Evangelho e Atos é importante para que tenhamos uma compreensão mais ampla e segura da doutrina do Espírito Santo proposta por Lucas, no livro de 2 tomos, no livro de 2 volumes. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro subponto, o ensino revelados nos escritos de Lucas. É importante, nesse sentido, fazermos a consideração que Lucas, no Evangelho, apresenta o início do cristianismo, portanto, apresenta o ministério de Jesus, o líder, o fundador. E em Atos dos Apóstolos, Lucas apresenta a continuidade do ministério de Jesus por intermédio do ministério da igreja. Em ambos os casos, em Lucas e em Atos, Jesus e a igreja conseguem cumprir seus respectivos ministérios orientados, direcionados, cheios do Espírito Santo. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Uma das provas, portanto, uma das apresentações, portanto, da doutrina do Espírito Santo, pela ótica de Lucas, ou pela ótica lucana, demonstra esses 2 exemplos de tarefas bem-sucedidas. Jesus, em seu ministério, e é claro, apresentados no Evangelho, é alguém que cumpriu, cheio, orientado, direcionado, independente, inclusive, do Espírito Santo. Em Atos, a igreja dando continuidade à obra de Cristo, dando continuidade ao ministério de Jesus, consegue cumprir sua tarefa cheia, revestida, orientada e também dependente do Espírito Santo. Segundo subponto é o enchimento do Espírito como experiência necessária. E nesse sentido, nós voltamos novamente a essa concepção de que no Evangelho nós temos em tela, nós temos de maneira considerável a apresentação do ministério de Jesus em Lucas, com esse revestimento narrativo do Espírito Santo. Nesse sentido, se considera que o Senhor Jesus só começou seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, Lucas constrói um ambiente narrativo que compreende a experiência do Espírito como uma experiência necessária para se fazer aquilo que Deus determinou que fosse feito. E isso se apresenta primariamente no Evangelho em Jesus. Nesse sentido, Lucas apresenta também aos seus leitores o fato de que Jesus fez a obra de Deus
e o fez no poder do Espírito Santo. Lucas apresenta que Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo, e Lucas apresenta, ainda que nos apresente certa dificuldade para essa compreensão, para esse relacionamento, Jesus como dependente do Espírito para exercer seu ministério. Jesus começa apenas depois de ser cheio do Espírito Santo, demonstrando que, para fazer o que Deus mandou ser feito, é necessário ser cheio do Espírito. E em Atos, em que nós vemos a continuidade da obra de Cristo, agora tendo como protagonista, executora, realizadora, a igreja, da mesma forma, a mesma concepção. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. E Lucas acaba em Atos 2 apresentando isso muito rapidamente, porquanto apresenta o enchimento, a experiência do enchimento, os aspectos do enchimento, e o faz de maneira excelente do ponto de vista literário, e imediatamente apresenta a figura de Pedro e João, sendo protagonistas expressivos dessa igreja que agora, cheia do Espírito, irá cumprir aquilo que Deus lhe mandou fazer, aquilo que Deus lhe predestinou para fazer, assim como Cristo só começou, segundo a ótica lucana, a fazer o que Deus mandou fazer depois de ser cheio do Espírito. Em terceiro lugar, o terceiro subponto é importante porque apresenta o enchimento do Espírito como uma experiência concreta, não como uma experiência subjetiva, essencialmente espiritual, incapaz de ser percebida, mas uma experiência concreta, uma experiência objetiva, uma experiência de manifestações físicas. Inclusive, isso fica em destaque por ocasião da expressão do que ocorreu em Atos 2. Alguns sinais, dando ênfase à própria natureza e objetivo dos sinais, foram visíveis, foram vistas, línguas repartidas como que de fogo. E aí nós voltamos ao cenário profético e colocamos em consideração as palavras proféticas de Joel nessa promessa de derramamento coletivo do Espírito Santo. Também está lá o apontamento de alguns sinais, ou seja, a experiência visível. No ambiente profético, na promessa, no cenário profético, existem sinais no céu, de fogo, ou seja, sinais visíveis. No registro do Pentecostes, sinais visíveis, mas o importante é nós considerarmos que a concretude, a objetividade do enchimento do Espírito Santo é marcada pelas línguas estranhas como evidência do batismo, o que é marca, em quarto lugar, da doutrina pentecostal clássica. Uma das marcas da doutrina pentecostal clássica é encarar o enchimento do Espírito Santo como revestimento de poder evidenciado fisicamente com as línguas estranhas. Desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Para essas línguas não precisa interpretação, e aí eu abro um parêntese para considerar aqui que estas línguas desconhecidas, estas línguas estranhas, as línguas que nós costumamos ver de maneira coletiva, inclusive nos nossos cultos, não são os dons de línguas. O dom de língua tem uma mensagem de Deus e por isso ele precisa de intérprete. Fecho parêntese, só para chamar a atenção, porque inclusive existem alguns mestres, alguns pregadores que acabam, não sei se por falta de um conhecimento essencial, muito básico, ou mesmo para pôr em desordem a concepção dos crentes assembleanos em relação à doutrina pentecostal clássica, que está de maneira subjetiva, nas entrelinhas, defendendo o comportamento silencioso e o impedimento do falar em línguas na igreja, lógico e claro, entendendo errado
a língua estranha que aborda Paulo, que é o dom de línguas, que tem uma mensagem de Deus e por isso precisa de intérprete, confundindo com as línguas estranhas aqui como evidência inicial do batismo do Espírito Santo, uma evidência física que, para nós, para esse momento da nossa lição, é prova da concretude, da objetividade do batismo com o Espírito Santo. Tendo dito isso, reconhecendo que a doutrina do Espírito é um ensino revelado por Lucas, reconhecendo que o enchimento do Espírito é uma experiência necessária, é um start, é o começo para desenvolver aquilo que Deus mandou, exemplo Jesus, exemplo igreja, e entendendo que o Espírito, seu enchimento, seu revestimento é uma experiência subjetiva, uma experiência física, objetiva, concreta, entendendo-a também como uma marca definidora da teologia pentecostal clássica, nós vamos ao nosso ponto 2, o Espírito capacitando as testemunhas. E aqui nós vamos encarar, nós vamos perceber que Lucas apresenta a igreja em Atos como uma comunidade profética. Como uma comunidade profética fazendo uma ligação, logicamente, explicando essa experiência da igreja à luz da interpretação da profecia de Joel, entre outras coisas, lá há a promessa do enchimento e o resultado disso é uma comunidade que profetiza, e também à luz da apresentação que Lucas faz de Jesus no Evangelho como um profeta ungido em vista da sua leitura de Isaías lá na sinagoga. Ora, se a igreja é a continuidade do ministério de Jesus e para Lucas Jesus é um profeta, a comunidade que dá continuidade à obra do profeta ungido também é uma comunidade profética. Isso claramente fica, do ponto de vista profético, compreendido quando nós lemos Atos 2, 17 e 18. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, comunidade profética, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias e profetizarão. Nós temos uma perspectiva coletiva do enchimento, nós não temos assim uma escolha específica de testemunhas, nós temos, ao contrário disso, uma perspectiva coletiva e inclusiva do derramamento. Chamar a atenção aqui para os filhos e filhas, as mulheres, chamar a atenção para os servos e servas, chamar a atenção para os velhos, teoricamente, num ambiente de dinâmica litúrgica judaica não teriam lugar para o serviço, as mulheres não teriam lugar para o serviço, os jovens não teriam lugar para o serviço, mas aqui nessa perspectiva profética há lugar para todos. E aí nós observamos a capacitação das testemunhas, que passa pela capacitação dos líderes e pela capacitação de pessoas comuns. Primeiramente, em se tratando dos líderes, o Espírito capacitando os líderes para o desempenho da obra de Deus. E aí nós vamos ver os líderes, os protagonistas desse primeiro momento da igreja em Jerusalém, cheios do Espírito Santo, Pedro, João, e pessoas comuns também eram revertidas do poder do alto. Em segundo lugar, o segundo subponto, pessoas simples, capacitadas pelo Espírito. Fica patente, fica claro que Deus não tinha uma classe privilegiada, isso é uma realidade do Antigo Testamento, para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito, e como exemplo nós temos Estevão, Filipe e Ananias. E Estevão e Filipe e Ananias são personagens muito centrais, muito importantes, não aparecem ao acaso na narrativa, nos escritos de Lucas, especialmente em Atos dos Apóstolos. Quando nós pensamos em Estevão, Lucas faz menção dos aspectos que definem o perfil dele, e a maioria está relacionada ao fato de que era um homem dirigido pelo Espírito, cheio do Espírito, no poder do Espírito. E nós observamos que a última pessoa a quem Lucas caracterizou com esses aspectos foi Jesus. E aí há algumas propostas de que Lucas tinha em mente
exatamente traçar essa linha de comparação entre Estevão e Jesus, ou seja, Estevão conseguiu ser um exemplo nítido, espelhar nitidamente Jesus, e inclusive, né, a construção da narrativa do martírio de Estevão se assemelha a Jesus sendo morto por um grupo de pessoas, sendo morto por inveja, e assim sucessivamente. Filipe também é alguém caracterizado por Lucas, especificamente no seu ministério, como Lucas caracteriza o ministério de Jesus. Um ministério que cura e expulsa demônios, ou seja, uma definição, uma caracterização ministerial, como Lucas fazia a caracterização, uma definição ministerial de Jesus, ou seja, Filipe, cheio do Espírito, se assemelha ao Cristo cheio do Espírito, faz o que o Cristo cheio do Espírito fez, cura e expulsa demônios. E Ananias é importante porque Ananias é quem insere na organização da narrativa de Lucas, cheio do Espírito, um personagem que vai figurar nessa segunda parte de Atos dos Apóstolos, que é Paulo, também cheio do Espírito. Então, Estevão, Filipe e Ananias, que não faziam parte da prateleira do colegiado apostólico, não fazia parte da prateleira de liderança, são personagens muito importantes para o desenvolvimento da narrativa de Atos e são cheios do Espírito Santo. Em terceiro lugar, capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. É uma comunidade profética. Jesus cumpriu o seu ministério profético, cheio do Espírito. A igreja, continuando o ministério de Jesus profético, cumprirá seu ministério só se for cheia do Espírito Santo. Então, é imprescindível, senhoras e senhores, na nossa caminhada de estudos a respeito da doutrina da igreja, especialmente a relação da doutrina da igreja com a doutrina do Espírito Santo, termos uma compreensão, não uma compreensão rasa, uma compreensão generalista, mas uma compreensão especial, na medida do possível detalhada e séria, do que propõe Lucas no Evangelho e em Atos dos Apóstolos. E, especialmente em Atos dos Apóstolos, esse segundo ponto demonstra essa capacitação coletiva, essa capacitação que não considera barreiras sociais, barreiras eclesiais, barreiras do ponto de vista, inclusive, biológico, barreiras preconceituais. O Espírito, inclusive, no cenário profético de Joel, é apontado metaforicamente como uma chuva. Derramarei sobre vós. Porque Joel tinha falado da chuva temporã, que é a chuva importante para a plantação, promessa de Deus. Joel tinha falado da chuva serôdia, a chuva que é importante para a colheita, promessa de Deus, e ele apresenta uma terceira chuva, a chuva das chuvas, a chuva mais importante, que é a chuva do Espírito. E ele apresenta a promessa do Espírito nessa linguagem metafórica de água, de chuva. Derramarei sobre vós e sobre todos o meu Espírito. A chuva não escolhe a quem cai sobre todos. E por fim, ponto 3, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. E nesse segundo momento, nós vamos perceber o protagonismo de Paulo, né? Nós, nesse sentido, precisamos considerar que Lucas divide Atos dos Apóstolos com narrativas que giram em torno, num primeiro plano, de Pedro em Jerusalém e depois de Paulo partindo de Antioquia da Síria. É nessa perspectiva que nós consideramos o Espírito como fonte geradora de missões, tendo Antioquia da Síria como um lugar em que o Lucas consegue explicar o crescimento, o progresso e alcance do Evangelho do mundo de então, porque esse sempre foi, entre outros propósitos, o propósito de Lucas, de apresentar esse crescimento, essa expansão do Evangelho, que sai de uma comunidade judaica que entendia equivocadamente que a salvação, o Evangelho era para eles, e por meio de Paulo alcança o mundo, o umbigo do poder do mundo, que é Roma.
E nós compreendemos o Espírito como fonte geradora no envio missionário, e aí nós compreendemos que o envio missionário, né, o protagonismo de envio do Espírito ocorre em uma comunidade profética, né? E Lucas faz questão de dizer, definindo aquela comunidade, aquela igreja, a igreja Antioquia da Síria, que eles serviam a Deus e entre eles haviam profetas e doutores. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois é ele quem vocaciona e envia. Separai-me a Paulo e a Barnabé, tendo-os orado, os despediram. E por fim, né, a importância do Espírito para a estratégia missionária, e aqui em tela, em consideração, nós temos a experiência famosíssima do apóstolo Paulo, de seus auxiliares, de não serem permitidos de pregar nos lugares que desejavam, mas no lugar da negativa também uma orientação para onde pregar. E aí nós consideramos que, para que nós tenhamos uma visão mais plena da obra missionária, nós precisamos considerar não apenas a vocação, não apenas o envio protagonizado pelo Espírito, mas também o reconhecimento de que nós precisamos depender profundamente dos métodos do Espírito, das metodologias do Espírito, que por muitas vezes confrontam, que por muitas vezes desafiam os nossos supostos bons métodos. Então, senhoras e senhores, nós terminamos esse trimestre com a 13ª lição, considerando que a igreja, como predestinada por Deus para cumprir o seu propósito, cumprir o seu ministério, o fará somente no poder de Deus, que é o revestimento do Espírito, o enchimento do Espírito, cheios do Espírito Santo. O meu desejo é que Deus te abençoe. E também quero expressar aqui toda a minha gratidão por todos esses dias, por todas essas oportunidades que você sentou para ouvir, sentou para ver um subsídio, algumas reflexões, algumas considerações a respeito das nossas lições. Te espero no próximo trimestre, em nome de Jesus.